ele entra no logaritmo natural como expoente. Então, isso aqui é o limite com x tendendo a zero do logaritmo natural de quem? De 1 mais x elevado a 1 sobre x. Tá? Pronto. Daí você tem uma outra igualdade. Quem é o limite com x tendendo a zero de 1 mais x elevado a 1 sobre x? Dá para calcular. Isso é, tá, o limite com x tendendo a zero. Todo número positivo, e esse é um número positivo, todo número positivo é a exponencial do seu logaritmo natural. Então, isso aqui é o limite da exponencial do logaritmo natural dele. Correto? Todo número é a exponencial do seu logaritmo natural. Acontece que a exponencial, sendo uma função contínua, o limite entra dentro da exponencial, proposição sobre limite. Tá? Desde lá de limite, a gente já viu isso. Então, porque a função exponencial é uma função contínua. Ela é mais do que isso, ela é de classe C infinito. Então, isso aqui, ó, isso que está aí é igual a quê? Vou pagar melhor. É igual o limite da exponencial disso é igual a exponencial do limite com x tendendo a zero disso aqui, do logaritmo natural de 1 mais x elevado a 1 sobre x. Mas quem é o limite com x tendendo a zero disso aqui? Quem é? É 1. Então, isso é igual a E elevado a 1, que dá E. Ou seja, o limite com x tendendo a zero de 1 mais x elevado a 1 sobre x, que é o que está aqui, ó. Limite de 1 mais x elevado a com x tendendo a zero, isso é igual ao número de Neper. Agora, se você olhar para cá, nesse limite, qual é o limite da base? Com x tendendo a zero, o limite da base, qual é? É 1. E qual é o limite do expoente? Mais infinito com x tendendo a zero pela direita e menos infinito com x tendendo a zero pela esquerda. Esse limite é um limite desse tipo é o que nós chamamos de uma indeterminação da forma 1 elevado a infinito. Pode dar qualquer coisa. Então, olhando para cá, isso aqui, esse limite aqui é o que nós chamamos de quê? De uma indeterminação 1 elevado a infinito. Então, quando você tem um limite de uma potência, a base tendendo a 1 e o expoente tendendo a infinito, você diz estar diante de uma indeterminação da forma 1 elevado a infinito. É no contexto de limite isso. E o limite pode dar qualquer coisa. Aqui deu E. Hã? O quê? Não.
Não. 1 elevado a infinito, primeiro que isso não é nem conta, porque infinito não é número. Infinito é uma ideia. Isso aparece no contexto de limite. Isso aqui só aparece no contexto de limite. Enquanto operações aritméticas, isso não aparece. O 1 elevado a qualquer número real é 1. Mas aqui não é isso que eu tenho. Eu estou calculando o limite. Eu não tenho nem isso. Eu não tenho 1 elevado a infinito. Não tenho isso, não. O que eu tenho é um limite de uma potência onde a base tem limite 1 e o expoente tem limite infinito. Preste bem atenção, não estou fazendo conta 1 elevado a isso nem aparece aqui. O que eu tenho é o limite de uma potência em que a base tem limite 1 e o expoente tem limite infinito. Isso é uma indeterminação da forma 1 elevado a infinito. Mas quando o limite dá outro número real é elevado a infinito, tipo 3 elevado a infinito. Que? Quando o limite dá outro número real elevado a infinito. Outro? Hã? Aí tem redução do limite. Tem o quê? Por exemplo, se der limite de 3 elevado, o limite é 3 elevado a infinito. Certo. Isso também é Não, isso não é indeterminação, não. Se a base tende a 3 e o limite... Se a base tende a 3... Não, ó. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Me responda. Me responda. Seguinte. Qual é o limite de 3 mais x elevado a 1 sobre x com x tendendo a 0 pela direita? Quanto é esse limite aqui? Mais infinito. A base tem limite 3. O expoente vai a mais infinito. O que acontece com essa potência? Explode. É mais infinito. E se for limite com x tendendo a 0 pela esquerda, de 3 mais x elevado a 1 sobre x. Não é indeterminação. Isso aqui tem limite quanto? 3. E o expoente? Menos infinito. Isso aqui é o limite com x tendendo a 0 por valores negativos de 1 sobre 3 mais x elevado a menos 1 sobre x. Isso aqui tem limite 0. Porque 3 mais x tem limite 3 e o expoente vai a mais infinito. Então o denominador vai a mais infinito. 1 sobre isso vai a 0. Hã? Não existe um limite, mas eu não estou diante de uma indeterminação. Aqui é indeterminação, porque a base tem limite 1, o expoente tem limite mais infinito. Eu estou diante de uma indeterminação, um elevado. Aqui deu mas percebam que pode dar qualquer coisa. Por exemplo, olha aqui, ó. Vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui, ó. Olha essa conta, ó. Dado C real, não nulo, quem é o limite com x tendendo a 0 de 1 mais cx elevado a 1 sobre x. Silêncio. Isso aqui é o limite com x tendendo a 0. Isso aqui eu posso escrever como sendo 1 mais cx elevado a 1 sobre cx elevado a c, não pode? Silêncio, pessoal, silêncio! Tá? Não é?
E esse C, a potência de base C, é uma função, a potência de expoente C é uma função contínua, é diferenciável. Então eu posso entrar com limite aí dentro. Então isso aqui é o quê? É o limite com x tendendo a zero de 1 mais cx elevado a 1 sobre cx elevado a c. Agora, tá bom? Isso aqui é igual a isso. Pronto. Mas aqui dentro, eu posso fazer a mudança de variável, u igual a cx, porque quando o x tende a zero, cx tem limite zero, mas mais do que isso, cx tende a zero, porque o c é diferente de zero. Cx tende a zero, então eu posso fazer a mudança de variável. Eu posso fazer a mudança de variável, então isso aqui fica o quê? Fica o limite com o tendendo a zero, onde u é o cx, com o tendendo a zero, de 1 mais u elevado a 1 sobre u elevado a c. Mas esse limite aqui já foi calculado, ele dá quanto? Dá E. Então isso aqui dá E elevado a c. E eu estou diante também de uma indeterminação. Porque olha para cá. A base tem limite 1, enquanto o expoente tem limite infinito. Então eu também estou... Aqui é uma indeterminação desse tipo, onde o limite dá E elevado a c, que pode ser variando c, isso pode ser qualquer número positivo, tá certo? Diferente de 1. Porque quando c é zero, mas quando c é zero também dá, só que não é uma indeterminação. Porque quando c é zero, fica 1 elevado a 1 sobre x. E 1 elevado a 1 sobre x dá 1. E o limite de 1 é 1, que é o E elevado a zero. Certo? A indeterminação é aqui, é quando c é diferente de zero, é um número real. Então o limite dá E elevado a c. E elevado a c pode assumir infinitos valores positivos, né? Tá? Então tá aí, isso aí. Então esse limite é um limite extremamente interessante, tá? Limite com x tendendo a zero de 1 mais x elevado a 1 sobre x dá E, e esse limite dá E elevado a c. Agora, vou aproveitar o momento, tá? Para uma outra aplicação do logaritmo. Tá? Vocês já viram, não sei se vocês já fizeram, mas os seus pais talvez tenham feito, uns não fazem porque já chegam paga à vista, né? Mas financiamento de carro, como é que financiamento de carro? Como é? Um carro que custa 100 mil reais, aí você quer financiar. Você financia com parcelas fixas. Mas isso não quer dizer que não tem juros, porque o carro custa 100 mil reais, você financia em parcelas fixas em tantos meses, e quando você multiplica o número de meses pelo valor da parcela, que é fixa, isso dá muito mais do que o valor do carro, né? Então tem uns juros. E como é que o juro é calculado? De modo que eu fique tendo parcelas fixas. Qual é a mágica que está aí? O cara chega, ó, eu quero financiar um carro com a taxa de 1,2% e eu quero pagar em 36 meses. Aí o cara diz, a parcela vai ser quanto? Vai ser tanto, né? Vai pegar a HP dele lá e já dá o resultado. Ou eu quero financiar o carro 100 mil reais em 36 meses, não. Com a parcela de 4 mil reais
pagando juros de 1,4%. Aí o que o cara vai dar para você? A resposta será em tantos meses. Tá? Como é que, de onde é que vem isso? Como é que o cara está lá implementado na calculadora, mas quem colocou lá na calculadora tem que saber como é que faz a conta. Porque a fórmula está lá dentro da calculadora. O cara que vai te vender não sabe nem de onde é que vem a fórmula. Tá? Não sabe. Ele só sabe que está lá a calculadora, bota lá e... Inclusive tem uns sites na internet que você preenche e faz esse negócio. Tá? Como é que vai? Vamos a um exemplo. Ó, vocês vão ver de onde é que vem. Vocês vão ficar surpresos. Vocês verão que o que foi aprendido aqui serve para alguma coisa, tá? Exemplo. Vou pegar um exemplo que eu já fiz. Tem mais outros exemplos com juros, tá? Mas esse é o que eu acho mais interessante. Fernando comprará um carro que custa R$36 mil. Carro usado, né? Deve ser. Hoje, Fernando comprará um carro que custa R$36 mil. Custa R$36 mil. Mas, pagando parcelas fixas no valor de R$1.500 a uma taxa mensal de juros constante, tá certo? De acordo com taxa, constante de 1,5%. Qual é a pergunta? Em quantos meses Fernando quitará seu financiamento? Então, a pergunta é: em quantos meses Fernando terminará de pagar, né? Quitará seu financiamento. Tá? Então a pergunta é essa. Só que a gente vai fazer aqui inicialmente, vamos gerar a fórmula. Calculadora, vamos aplicar a calculadora a partir da fórmula que será dada aqui. E eu vou resolver esse problema para você bem geral. Isto é, eu vou considerar as variáveis aqui. Quais são as variáveis do problema? Que estão dados, mas vou considerar. Sejam S, o valor da compra, P, o valor de quem? Da parcela. R, a taxa de juros mensal constante.
R, a taxa